Neste vídeo eu vou falar sobre teletrabalho. Assim surge o teletrabalho como fruto do desenvolvimento das tecnologias da informação e telecomunicações nas relações de trabalho modernas. O que é teletrabalho? Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, o teletrabalho é a forma de trabalho realizada em lugar distante do escritório ou centro de produção, que permita a separação física e que implique o uso de uma nova tecnologia facilitadora da comunicação. Portanto, com base na definição da OIT, podemos conceituar o teletrabalho ou trabalho remoto como uma espécie de trabalho performado em local diverso ao local central do empregador ou do centro de produção, implicando na utilização de tecnologias que amplifiquem e facilitem a comunicação e, consequentemente, induzem ao distanciamento físico. O teletrabalho consiste no trabalho realizado à distância, feito através do manejo de tecnologias da informação e de comunicação, utilizando-se dos aspectos relativos à localização do trabalho em si. O teletrabalho é classificado em 4 conceitos distintos. Vejamos: home office, teletrabalho em domicílio, centro compartilhado, teletrabalho em telecentros, trabalhador de campo, teletrabalho nômade ou itinerante, teletrabalho em equipes transnacionais, trabalho colaborativo ou situacional. Home office é aquele desenvolvido na própria residência do trabalhador. Trata-se da modalidade mais divulgada nos meios de comunicação. Há teletrabalhadores que prestam serviços exclusivamente em seu lar para apenas um empresário ou diversos empresários. Há outros que não cumprem integralmente a jornada em domicílio. Centro compartilhado, desenvolvido em centros satélites, que são locais de trabalho descentralizados da sede principal da empresa, ou centros compartilhados comunitários, providenciados pela própria empresa em coparticipação ou não com outras empresas, oferecendo toda a infraestrutura básica para a realização do teletrabalho. Trabalhador de campo é aquele que revela mais intensamente a possibilidade de flexibilização do tempo e espaço de trabalho, já que a atividade pode ser realizada em qualquer lugar, como num automóvel, quarto de hotel, praça de alimentação de shopping center, avião, dentre outras modalidades. Teletrabalho em equipes transnacionais é praticado de forma conjunta, envolvendo equipes multidisciplinares ou internacionais na resolução de demandas e problemas corporativos, bem como na execução de projetos específicos. É diferenciado dos demais conceitos em virtude da necessidade da existência de grupos de trabalhos para sua realização, os quais podem interagir de diferentes maneiras. Exemplo: conferências, calls, reuniões presenciais, clientes, realizando trabalhos em diferentes locais. Exemplo: residência, cliente, campo. Quais foram as novidades trazidas pela reforma trabalhista? Antes mesmo da reforma trabalhista, o teletrabalho
já possuía previsão legal, conforme desprende do artigo 6º, parágrafo único da CLT. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. No entanto, com o advento da reforma, o teletrabalho passou a ser regulamentado definitivamente pelos artigos 75A a 75E da CLT. Com efeito, as características do contrato de teletrabalho foram regulamentados no artigo 75B in verbis. Artigo 75B da CLT. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constitui como trabalho externo. Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Como podemos observar, a principal característica dessa modalidade contratual é a preponderância do trabalho realizado fora do estabelecimento do empregador, sem prejuízo de eventuais serviços prestados dentro das dependências da empresa, de acordo com a ressalva do parágrafo único do aludido dispositivo legal. Sendo assim, o teletrabalho não precisa necessariamente ser exercido integralmente fora da sede da empresa, sendo que o que prevalece para fins de caracterização do regime de teletrabalho é a preponderância do trabalho à distância. Com efeito, outro elemento fundamental das relações teletrabalhistas é a utilização da tecnologia de informação e de comunicação em atividades que não sejam tipicamente externas, como vendedores, motoristas carreteiros, entre outras. Ou seja, as tarefas são realizadas à distância por opção dos contratantes, já que não existem impedimentos para que essa atividade pudesse ser prestada nas dependências da empresa. Posto isso, o artigo 75, letra C da CLT, estabelece que, para a regulamentação do teletrabalho, é imprescindível que haja disposição expressa no contrato de trabalho, a qual deverá especificar as atividades que serão realizadas pelo empregado. Vejamos. Artigo 75, letra C da CLT. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Parágrafo 1º. Poderá ser realizado a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo prazo de transição mínima de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual.
Artigo 75, letra D da CLT. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. Além disso, o legislador reformista incluiu dispositivos no que tange às medidas de proteção de saúde do teletrabalhador, já que uma das principais dificuldades dessa modalidade contratual é a necessidade de controle do cumprimento dessas medidas pelo empregador. Vejamos o que diz a lei. Artigo 75-E da CLT. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Como verificamos, o empregador deve fornecer todos os IPs e equipamentos ergonômicos necessários, além de ter que fiscalizar se as pausas de intervalos estão sendo cumpridas. Acrescenta-se que o simples fato do empregado assinar o termo de responsabilidade não ilide a responsabilidade da empresa em caso de acidente de trabalho. É importante frisar que os riscos da atividade econômica continuam sendo do empregador, não podendo imputar toda a responsabilidade ao empregado. Afinal, nem sempre o teletrabalhador possui conhecimentos necessários para o controle das medidas de saúde e segurança do trabalho. Em contrapartida, ao assinar o termo de responsabilidade, o empregado se compromete a seguir todas as instruções contidas no termo, sendo que se a empresa fornece todos os equipamentos de segurança necessários, não existem motivos ensejadores da sua responsabilização. Já em relação ao controle de jornada, inclui-se o teletrabalho na exceção prevista no artigo 62 da CLT, ou seja, o teletrabalhador não terá direito ao pagamento de horas extras, de adicional noturno, de adicional de sobreaviso ou prontidão, tendo em vista as dificuldades do controle da jornada dessa modalidade. Vejamos. Artigo 62 da CLT. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo os empregados em regime de teletrabalho. Apesar da exclusão da necessidade de controle da jornada, acredita-se que este dispositivo só será aplicado nos casos reais de impossibilidade de se auferir o tempo de trabalho e os intervalos para descanso, tendo em vista os diversos mecanismos e sistemas atuais que possibilitam o controle da jornada do teletrabalhador por meio do controle dos acessos e logins nas redes das empresas. Em resumo, essas foram as principais inovações que o legislador reformista introduziu no ecossistema das relações de trabalho modernas.